também gosta de música? Gosta de ouvir música, sons, as diferentes composições, melodias? Os estudos do futuro, os estudos de aprendizado, neurociência, vêm concluindo que a música ela é um aspecto muito importante para o nosso aprendizado, para questões emocionais, cognitivas. Além disso, uma das 8 inteligências propostas pelo Howard Gardner diz respeito à inteligência musical. Mas você já parou para pensar como seria ir num concerto ou num show de um cantor que você gosta e ao invés de pessoas estivessem lá máquinas, robôs, tocando esses instrumentos, tocando um piano, por exemplo, reproduzindo músicas, compondo novas melodias, fazendo novos arranjos, apenas entendendo o som das notas musicais e fazendo música realmente boa, algo gostoso de ouvir, assim como se estivéssemos ouvindo uma pessoa tocando um instrumento? E já pensou, por exemplo, ir numa vernissage, assistir uma composição de vários quadros de artistas? Você chega nesse local, assiste, vê todos esses quadros e descobre que foi um robô que os pintou utilizando criatividade e outras bases de informações? Pois é, esses assuntos todos, essas questões todas que a gente pode refletir, elas envolvem 3 conceitos que se envolvem, que se entrelaçam dentro da área de engenharia e da ciência da computação, que é a inteligência artificial, a machine learning e deep learning. E fica comigo então nesse vídeo que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como isso se relaciona e quais as previsões do futuro aí para a interação dos robôs com todos esses mecanismos. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Bruna Mello e eu quero compartilhar com vocês sempre os temas mais emergentes sobre o futuro da educação, que é o caso desse vídeo que eu vou falar sobre inteligência artificial, machine learning e deep learning. Como esses conceitos se encontram e por que os estudos e as notícias dos últimos 3 anos, 4 anos têm dado muita ênfase nas produções, nas atividades que estão sendo executadas pela robótica, pelas máquinas inteligentes, para nos ajudar no dia a dia. Aí uma série de conceitos vem junto com isso, indústria 4.0, internet das coisas, e tudo isso se relaciona com esses 3 temas então que eu gostaria de trazer um pouquinho sobre a realidade do hoje e do futuro do mercado para todos nós, certo? Bom, primeiramente é importante dizer que a inteligência artificial, principalmente a machine learning, que é o centro um pouquinho do que eu vou conversar com vocês, ela vem, né, da linha da engenharia e da ciência da computação, e ela surgiu, ela foi evoluindo ao longo do tempo a partir de estudos de reconhecimento de padrões e da teoria de aprendizado computacional. Então são áreas das tecnologias, da área das ciências da computação. Eu não faço parte dessa área de estudo propriamente, sou cientista, pesquisadora, mas não sou dessa área. Mas, como sempre, é importante trazer para vocês aqui conteúdos científicos, então eu fui buscar, já venho estudando há algum tempo essas tecnologias aplicadas à educação, às nossas interações, e eu fui buscar artigos, conteúdos teóricos e empíricos para trazer aqui para vocês para abordar esses 3 assuntos, certo? Então, é o meu olhar, a minha lente, a minha percepção sobre tudo que eu estudo, fazendo um link com esses assuntos, então, das ciências das áreas da computação. E vejam que a gente fica pensando que tudo isso é muito novo, é muito atual. Na verdade, o impulso do mercado, o impulso dessas transformações do mercado, vem fazendo com que a gente pense mais nisso agora, na atualidade. Mas não são assuntos tão atuais assim. Em 1959, um pesquisador chamado Arthur Samuel, ele começou a dizer por aí, nos estudos dele, que os computadores eles podem aprender sem serem explicitamente programados. O que ele quis dizer com isso, né? Que o que se pensava antes, de que uma máquina ela podia funcionar apenas com o comando humano, passou a ser uma visão um pouco diferente, de que a máquina poderia estar atrelada a um processo de aprendizado, então a gente coloca outras áreas do conhecimento junto com o processo de computação, para que elas aprendam alguma coisa sozinha ou acompanhadas, mas não apenas com um comando humano, então uma interação diferente.
E vejam, isso é de 1959, né? Não faz tanto tempo assim, mas já é um tempo considerado para a ciência, para as questões de entender aspectos epistemológicos, de validação de campo, de veracidade nas informações daquilo que a gente está falando aqui, né? Do conhecimento criado com esse conteúdo todo, desde que já estão então pesquisando. E, bom, a inteligência artificial, machine learning, deep learning, tem algumas diferenças que se aplicam no nosso dia a dia, nas questões aí que a gente vem vendo. Como eu disse antes, né, são áreas que já vêm sendo estudadas há algum tempo, mas que estão sendo frisadas na atualidade, porque elas começam a se relacionar com coisas mais presentes no nosso dia a dia, como uma automação residencial, como aplicativos de programação, né, de comando de voz, de assistentes pessoais. Isso tudo entra na nossa casa com uma proposta muito diferente de conectividade, de interação entre máquina e ser humano, e envolvem esses assuntos. A inteligência artificial, ela se trata muito mais de uma questão da máquina imitar os nossos comportamentos. A máquina ela recebe uma programação e ela aprende a imitar, a copiar os nossos comportamentos. E dentro da inteligência artificial, existem dois tipos de raciocínio: o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. O indutivo é aquele que ele vai estar mais atrelado, né, à questão de extrair regras e padrões para grandes conjuntos de dados. Então ele pega, né, dados misturados, gera um dado maior e cria algo novo, cria um conceito novo, uma nova exploração do ponto de vista científico. E já o método dedutivo, o raciocínio dedutivo da inteligência artificial, ela é aquela que pega uma conclusão de um estudo, pega a inferência de outra informação e cria uma terceira informação, um terceiro ponto de dados com base naqueles conhecimentos já existentes. A inteligência artificial trabalha nesses dois níveis, criando, gerando informações para que a máquina consiga copiar os comportamentos humanos e, claro, aprenda, mas aprenda copiando aquilo que já existe, aquilo que está nos nossos mecanismos, criando novos comportamentos, mas com base nessas reproduções, nessas informações que nós passamos para elas sobre as nossas usabilidades. Já a machine learning é um conceito dentro da inteligência artificial e que trabalha com raciocínio indutivo. Ela trabalha com informações nesse campo. A machine learning nada mais é do que o aprendizado da máquina. Então, além de copiar alguns comportamentos, a machine learning ela trabalha num nível maior de redes neurais, de informações mais complexas, para realmente conseguir codificar algumas informações diferentes. Vejam bem, né? Já tem algum tempo, alguns anos, que os estudos vêm verificando como os robôs podem, de fato, reproduzir músicas, criar músicas. E há algum tempo, 2015, 2016, já tem alguns assuntos, artigos, textos publicados, dizendo que os cientistas conseguiram fazer com que a máquina, com que os robôs pegassem trechos de músicas de uma determinada produtora musical, né? Trechos de músicas, pedaços pequenos, porque pedaços muito grandes geraria um plágio, né, musical, pegam pequenas informações dessas músicas e geram uma nova música, uma nova reprodução com base naquilo que já existe, naquelas informações que estão contidas ali, né? E dentro dessa proposta, dentro dessa linha, criavam, né, muito mais baseado na inteligência artificial, na reprodução daquilo que já existe. Já dentro do conceito de machine learning, que daí já é um pouco mais atual, 2017, 2018, já começou a se fazer outros testes em relação a isso, os robôs já conseguem trabalhar realmente no método machine learning, que é o método indutivo que eu expliquei antes. Ou seja, né, eles vão trabalhar com dados estatísticos, com redes neurais mais complexas de dados. Então eles não vão simplesmente categorizar aquelas músicas já existentes, pegar pedaços para gerar uma nova música, como é o caso dedutivo da inteligência artificial. Ao contrário disso, as máquinas já conseguem entender a composição musical, as melodias, entendendo também muitos aspectos da neurociência sobre estilos musicais que o nosso cérebro prefere, que são mais para relaxar, mais para descansar, mais para se animar. Elas aprendem tudo isso, essas máquinas, né? Têm esse nível de aprendizado e daí elas realmente geram algo novo.
elas conseguem criar um robô. Hoje ele consegue, já existem testes, ele senta assim na frente do piano com alguns braços e ele, entendendo as notas musicais e com o registro de aprendizado que ele tem sobre os perfis comportamentais das pessoas, os estilos de músicas que são específicos para algumas atividades, o robô senta aqui e começa a fazer uma mistura de notas até que ele consiga criar algo que seja interessante do ponto de vista musical, que faça sentido, que tenha lógica, sonoridade, que tenha harmonia, que tenha ritmo, melodia e consegue realmente criar uma música. Então existem hoje sites que é possível ver, né, músicas, buscar músicas que foram criadas com a autonomia das inteligências dessas máquinas que usam o Machine Learning como uma base de troca de informações. Então elas são inteligência artificial, mas elas usam o Machine Learning como uma busca neural de redes neurais mais complexas para que o aprendizado seja de fato mais complexo. E dentro dessa ideia do Machine Learning também tem as redes neurais ainda mais complexas, que daí é dentro do Deep Learning, que é realmente um aprendizado mais profundo. E embora o tema Deep Learning seja novo, para alguns talvez nunca tenham escutado falar, eles estão muito envolvidos com os avanços da neurociência e já se começou a falar em Deep Learning lá em 1986. Então, como eu disse, né, não são assuntos tão novos assim, mas que a gente está dando atenção agora e que serão cada vez mais importantes para o nosso futuro, vistos do ponto de vista hoje, né, das transformações de hoje, mas cada vez mais importantes e mais presentes no nosso dia a dia. Então, o Deep Learning, ele tem essa ideia de uma inteligência, de um aprendizado mais complexo. Eu consigo entender vozes, reproduzir informações digitais, de íris, e criar novos conteúdos, criar novos conceitos, novas informações. Eu não vou dar spoiler aqui, mas para quem assiste o seriado Black Mirror, por exemplo, tem vários episódios que falam de aspectos tecnológicos muito avançados, de conexões robóticas muito avançadas. E a gente olha para esse seriado, para esses conteúdos e acha que tudo é muito distante, mas na verdade a tecnologia para tudo isso já existe. O que falta são uma série de regulamentações, de testes, de aspectos científicos, porque a ciência precisa comprovar a partir de muitos testes que algo é de fato um conhecimento aprovado pela ciência. Então as linhas já vêm testando, estudando isso há muito tempo, mas essas tecnologias já existem. Então o que acontece ali no seriado, muitos aspectos ali não são tão difíceis assim de acontecer, não são tão espantosos assim do ponto de vista das ciências computacionais, da inteligência artificial, né? Então, se num futuro próximo a gente começar, né, a ir num concerto, eu gosto muito de concertos, né, e lá em vez de violinos, de cellos e de outros instrumentos para música clássica, música erudita, eu vou chegar lá num determinado show, vai ter um monte de robôs lá sentados, tocando pianos, tocando os outros instrumentos e reproduzindo sons inéditos ou fazendo as reproduções de músicas já existentes, ou até mesmo de pegando informações da plateia a partir de um chip, entendendo os gostos, as preferências, criando rapidamente uma conexão entre esses gostos e tocando ali músicas na hora, feitas na hora, geradas naquele momento a partir do gosto daquela plateia que ali se encontra. Que legal e que interessante poder pensar nessa perspectiva, onde a gente vê que esse mecanismo da robótica, das inteligências artificiais, da machine learning, do deep learning, ajudam muito no nosso aprendizado, ampliam a nossa rede de possibilidades de conexões, de aprendizados mais direcionados, mais profundos, daquilo que a gente quiser, a gente consegue a partir dessas novas tecnologias e vamos poder cada vez mais ver essas coisas diferentes aplicadas no mercado, no nosso dia a dia, principalmente com a internet das coisas, que isso já chega dentro da nossa casa de uma forma muito mais palpável, né? Lá como o desenho dos Jacksons, que já trazia algumas coisas que eram muito novidade para uma casa, para uma família tecnológica daquele tempo e que agora a gente já consegue ver isso muito mais claro, muito mais real no nosso dia a dia e realmente é muito real e muito factível e tudo está muito próximo da gente. Então o importante é a gente
começar a compreender muito mais esses assuntos, trazê-los para perto da gente, criar uma curva de aprendizado sobre a usabilidade deles. Espero que esse vídeo possa ter contribuído com isso, e isso gera muito mais vantagem competitiva para o mercado, muitos produtos, muitas interações diferentes, muitos serviços que a gente ainda vai receber e vai poder usufruir, inclusive criar a partir de todas essas redes de conexões que a internet das coisas, machine learning e deep learning nos possibilitam a partir de criteriosos estudos e da evolução dessas máquinas que aprendem cada vez mais e reproduzem, nos auxiliando também no dia a dia e ajudando a ciência. A medicina tem recebido contribuições, marketing digital já utiliza disso para busca de clientes, para busca de pessoas. Machine Learning também é usado no ensino à distância para entender o comportamento dos alunos dentro dos sistemas de EAD, para ver como eles interagem com o sistema, se eles realmente estão aprendendo e aproveitando o ambiente online para um aprendizado proveitoso, produtivo, e N outras aplicações aí que já estão acontecendo no dia a dia e que a gente pode começar a olhar com um olhar diferente, que a gente não sabia que era, mas que agora a gente vai se atentar um pouco mais. Certo? Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo aqui se vocês gostaram. Comentem. Podem comentar o que acharam, feedbacks são importantes. Coloquem também assuntos que vocês gostariam de receber, de ouvir, de assistir aqui nesse canal. E, claro, né, se inscrevam, ativem as notificações para receber o meu conteúdo sempre de primeira mão. Você clicando no sininho das notificações e se inscrevendo, sempre que eu postar algo novo você vai receber de primeira mão, vai ser um dos primeiros aí a receber esse conteúdo, e pode compartilhar, porque informações e desenvolvimento, construção de conhecimento são a base de uma educação de qualidade para todos nós, importantes para a gente enquanto indivíduos e para o futuro da sociedade, para o futuro do mercado, das profissões e de tudo que a gente está fazendo a partir de agora. Certo? Fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.